voltamos e como o Pedro é um mentor da área, eu gostaria muito que ele desse umas dicas para todos nós como sermos um empreendedor, um bom empreendedor. Muitas dicas são apropriadas. Eu me lembro que uma vez assisti uma palestra de um consultor do Sebrae em São Paulo chamado Paulo Nakagawa. Ele é muito famoso e ele falou algo assim que despertou outro lado empreendedor meu. Ele disse que um bom empreendedor, ele nunca está sozinho. Ele está unido a outras pessoas. E ele disse, às vezes, pensando nesse aspecto, alguém diga assim, mas eu não tenho como pagar outras pessoas. Daí ele falou, olha, para uma empresa ser saudável, boa e crescer de maneira saudável, você precisa ter 2 bons funcionários, que pode ser o empreendedor, no caso, um deles, que é um bom fazedor e um bom criador. Ele usou até essa expressão, né? Então, o criador é a pessoa que o mentor de tudo aquilo, o que tem a visão, o que tem as sacadas, os insights, ele tem aquilo. Talvez ele não saiba executar com maestria, colocar na prática. Mas se ele tiver alguém que coloque na prática, é a dupla perfeita. A parceria perfeita. A parceria perfeita. Então, a primeira dica é sempre se associar a pessoas saudáveis para você, que te acrescente, né? E elas aparecerão, porque você é chamariz, você é um imã e você não sabe. O bom empreendedor, ele tem as criaturas que já se ligam a ele, porque sabe que ele dará certo, não é assim, Pedro? Com certeza, com certeza. Uma outra ideia muito boa, que é uma dica muito apropriada, alguns livros de marketing falam para você fazer algumas ações de marketing o quanto antes. Tem uma frase que é muito boa, não me recordo agora o escritor dela, o idealizador dela, que é melhor o feito do que o perfeito. É uma frase bem conhecida. E ela tem a ver com a pessoa não ficar esperando a condição ideal para empreender. Se você for esperar o ano ideal, a situação de vida ideal, a condição financeira ideal, nunca vai acontecer. Quando a situação financeira está ideal, outra coisa não está. O topetudo é aquele que é na hora. Isso, Criou exatamente. Na cabeça, em criada a ideia na cabeça, execute-a. Exatamente. É assim. Claro que precisa de uma boa programação, planejamento, mas que o planejamento não se delongue muito, senão passa aquele time, aquela vibe, e aí a pessoa acaba perdendo a sacada do momento e não empreendendo, né? Vai ser frustrado. Com certeza. Tem uma outra dica que é muito importante, que alguns desconsideram, alguns têm medo. Tem muita pessoa que tem ideias brilhantes e ela não conta a ideia para ninguém. Por causa daquela mentalidade de que, eu vou contar, alguém vai copiar. Na realidade, o empreendedor, ele precisa contar a ideia dele para os outros. Claro que não esparramar aos 4 ventos, mas para pessoas específicas. Mas não com essa mentalidade de medo de alguém copiar, mas com a mentalidade de pedir auxílio, feedbacks, né? Então, às vezes, você compartilha com outros empreendedores, você recebe feedbacks que você não viu por aquele lado. Claro. Então, esses feedbacks vão trazer mais saúde para o seu negócio ainda. Eu vejo que essa é uma grande sacada, uma boa dica para os empreendedores, né? Uma outra dica, que é uma coisa muito básica, tem muita gente que cria, programa, faz uma série de planejamentos, mas não sai para oferecer e vender os negócios. Então, um bom empreendedor, ele também é um bom vendedor, um bom divulgador da marca dele. A cultura brasileira é de não ver vendas com bons olhos, né? Até muitos palestrantes costumam dizer isso, que o brasileiro vê vendas como bico. E, na realidade, é a profissão mais antiga do mundo. E um bom empreendedor tem que ser um bom vendedor. Ele precisa passar aquele negócio dele com verdade, com segurança. Credibilidade. Com credibilidade. Mas isso vai exigir que ele levante do sofá, da mesa, pare só. Não fique só planejando. Existe, mas Pedro, vá. Vou contar para vocês. Eu acho que todos vocês já conhecem. O Nizam Guanais, ele foi paraninfo da FAAP em um ano, acho que bem atrás. E ele fez um discurso maravilhoso. Ele disse, não seja o idealizador de final de semana, aquele que senta na mesa da família, bebe, aquele tio chato que fala, eu vou fazer. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Das 6 às 10, das 10 às 6, se preciso for, mas trabalhe. Não é assim, Pedro? É isso mesmo. Tem algumas frases motivacionais de empreendedorismo pelo Instagram e pelo Facebook. Uma delas que eu vi esse dia é: enquanto muitos estão dormindo, o empreendedor está planejando, está criando ações, né? Então é mais ou menos isso. Quem quer entrar para o meio do empreendedorismo achando que vai ter pouco trabalho, não entre. Tem muito trabalho, mas a recompensa é muito grande. Quando eu digo recompensa, não é dinheiro, é satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Empreender, fazer o que ama, não tem preço, né? Chegando ao término de dicas aí, eu poderia dizer também para uma pessoa que quer empreender, ele tem que ter uma cultura organizada.
Então, organizar coisas, finanças, papéis, cultura, informações. Por quê? Se alguém vier a copiar o seu negócio, e vai copiar, porque tudo que é bom é copiado, ele consegue copiar tudo, menos a sua cultura, porque a cultura é própria das pessoas. Então, por mais que se copie, nunca vai ser igual. Então, se tiver uma cultura organizacional bem fechadinha, bem organizada, as pessoas não conseguem copiar tudo. O seu negócio sempre vai ser... copiar o que ela quer que seja copiado. Exatamente. Entendeu? O nicho que está dentro do empreendedor, ninguém vai copiar. Exatamente. E por fim, nunca desistir, né? O empreendedor tem que levar firme essa postura de não desistir. Vai ter tributo, vai sempre ter imposto, o imposto vai aumentar mais. Vai trabalhar muito, vai ter revés. Exatamente, vai ter feedback negativo, que na minha opinião hoje os feedbacks negativos são os melhores, porque fazem a gente crescer. É a sua Exatamente. Bússola. Vai ter tudo isso, mas isso não pode fazer a pessoa desistir, tem que fazer a pessoa ficar mais forte. Exatamente. E agora eu gostaria muito que você nos contasse a todos nós sobre desenvolvimento pessoal. Vocacional, vocação de cada indivíduo. Como é que é isso? Como eu mencionei a princípio, eu tenho atuado como coach de desenvolvimento pessoal, profissional e vocacional. Por que eu me interessei por essa área? Porque às vezes o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas formadas, mas que não conseguem transformar o certificado que ganham ao término da faculdade em dinheiro, em renda para ele. Então, daqui mais ou menos em 2030, nós vamos ter a população universitária maior do planeta. E quando isso acontecer, qual que é a aplicabilidade disso? Muita gente formada, mas que não consegue atuar na área que se formou. Então o trabalho coach, ele vai fazer o quê? Ele vai mexer com a parte interna das pessoas, né? Ele vai mexer com os sentimentos, o que motivou a pessoa a estudar aquilo. Se for possível fazer isso antes de uma pessoa escolher a profissão, né? Escolher a carreira, é muito bom. Por isso que entra a vocação. Quanto antes uma pessoa descobrir a vocação, é boa, é melhor para ela, porque ela entra no nicho que tem a ver com a satisfação pessoal dela. Então o que o coach ele faz? Ele primeiro identifica qual é o ponto A de uma pessoa, onde ela está... Muita gente não sabe o que a palavra coach significa, Pedro. Ela está em voga hoje em dia, mas as pessoas são ignorantes. É um treinador pessoal. Exatamente. Isso é pessoal, é subjetivo, é pessoal mesmo. Não é um coach de uma equipe. Exatamente. Embora tenha coach de equipe. No caso do Pedro, é pessoal. Isso, exatamente. E é bom que fique claro, né, que tem coach de tudo. Tem coach de emagrecimento, de relacionamento... Tem uma série de coisas, coach espiritual, tem um monte de coisas. Os gurus. Os gurus, né? Mas esse coach a qual eu me dedico, ele é um coach que assim, não é numa sala com um monte de pessoas, é uma entrevista com a pessoa, um trabalho pessoal, VIP com a pessoa, e onde a gente identifica qual que é o ponto A, onde ela está. Às vezes a pessoa nem sabe qual é o ponto atual dela. Então nós pegamos o carretel todo embranhado na mente da pessoa e enrolamos ele na cabeça dela novamente, então ela tem clareza do que ela tem hoje e de onde ela quer chegar. Com essa clareza, a gente estabelece metas, acompanha essas metas, aí entra nesse meio a parte vocacional, onde a gente direciona para a área que a pessoa terá grande satisfação, a gente identifica isso por meio de testes, né? A área que a pessoa vai ter grande satisfação de trabalho, e aí nada como depois ouvir o depoimento de uma pessoa que passou por um processo coach, e dizer assim, puxa, estou realizada porque estou trabalhando com o que eu gosto. Até ontem mesmo um aluno me procurou e falou, professor, agora sim eu vou trabalhar na área que eu gosto, recebi uma proposta, obrigado pela ajuda que você me deu. Eu falei, na verdade isso não é uma ajuda, é um dever que a gente tem para retribuir isso para as pessoas. De mostrar quem são vocês, né? Exatamente. De mostrar quem somos nós no mundo, o que nós estamos fazendo por aqui. Se eu tive possibilidade de estudar isso para ajudar as pessoas, não é mérito meu, acho que é mérito de quem bolou tudo isso, né? E capacitou as pessoas para ajudar, né? Porque na realidade, eu como advogada percebo que muitos dos meus colegas que se formaram comigo não são advogados. Eles são assim, desde trabalham em imobiliária, padeiros, menos advogados. E entra uma questão muito séria. Quando você está no meio de uma faculdade e ela é paga, seu pai, você fala, meu Deus, meu pai está ali sofrendo, eu vou terminá-la. E você não gosta. É do brasileiro isso também, não é, Pedro? Você quer ver uma outra coisa que é triste, mas é uma realidade? Às vezes a pessoa mora numa cidade onde não tem os cursos que ela gostaria de fazer. Então
A população em geral mesmo empurra, faz qualquer matéria, só para você ter o... Isso é um crime. É um crime. Não é um crime? Com certeza. Embora alguns especialistas digam assim, não é bom porque mantém a mente ocupada, os primeiros anos é meio nivelador, todos os cursos, mas é um crime uma pessoa se dedicar algum tempo da vida, visto que a vida corre rápido, o tempo nosso é muito valioso, dedicar alguns anos em prol de algo que não vai ser a realidade dela, né? Eu acho crime é incutir isso numa cabeça que é um pouco mais fraca. Não faz qualquer coisa. E a criatura aceita. Exatamente. Entendeu? Isso eu acho crime. Exatamente. Não, vá atrás do que você gosta. Exatamente. Não é? Acha o seu nicho no Acha mundo. o seu nicho, que é uma dificuldade que a pessoa tem de descobrir o que ela gosta, né? Eu vejo Então, esse é o processo para ajudar o jovem ou qualquer idade a achar o seu caminho no mundo. Qualquer idade. Já atendi pessoas com 50 anos que já atuam formadas, atuam 10, 12 anos numa área e agora querem mudar de área totalmente. Tá tudo bem. Às vezes até fazendo um processo coach a pessoa fala, cara, como é que eu faço para ser um coach também? Eu quero ajudar mais pessoas. Olha que barato. E isso é muito gratificante, né? Muito, isso é muito gratificante. Eu digo porque eu lá no canal do YouTube, que é diametral a minha profissão, né? Eu ouço o feedback deles, que todos os comentários, e-mails, e eles falam, Camila, você ajuda tanto a gente. Aquilo dá uma gratificação pessoal mesmo. Eu chego a chorar, viu, Pedro? Eu chego a chorar, fico com um monte de lágrimas. É emocionante, gosto com demais certeza. disso. Não que eu não seja boa enquanto advogado, não ajude meus sim. clientes também, Sim, sabe? sim. Mas é diferente. É diferente, com certeza. E por que é importante descobrir a vocação o quanto antes? Porque você me falou dessa pessoa de 50 anos. Tá perfeito. Antes tarde do que nunca. Sim. Mas por que lá atrás? E tem que ser na escola, primeiro, segundo, colegial, quando? Olha, esse ponto de vista que eu tenho não é embasado em nenhuma pesquisa, nada. Eu penso assim, particularmente, eu acho que o nosso tempo é a maior riqueza que nós temos. Dado em vista que o brasileiro, a população mundial hoje vive em torno de 80, 85 anos, antes tarde do que nunca, mas se você puder usufruir de uma satisfação pessoal com o seu trabalho, que é uma boa fatia da nossa vida, a gente passa trabalhando. Quanto antes você descobrir isso, você vai viver melhor, você vai ter mais tempo. Por exemplo, tem profissões que a pessoa descobre que é a sua área e ela pode padronizar o dia dela, o tempo dela, ela passa mais tempo com a família, que são tudo coisas que a gente descobre no processo coach. O dinheiro vai trabalhar por ela. Exatamente. Foi uma das coisas que a Flávia nos falou na outra entrevista. Exatamente. Né? Que é a saúde financeira. Exatamente. Bem bacana. Até nessa área, para todas as pessoas que conversam comigo, hoje eu dou uma grande dica. Não escolha a profissão porque ela dá muito dinheiro. Porque se você não tiver satisfação com o que você está trabalhando, vai chegar um tempo que você vai comprar tudo o que você quer, mas você não vai comprar satisfação pessoal. Mas é inerente do brasileiro. Isso. Ou ele quer ser médico, ou ele quer ser advogado, ele quer engenheiro, uma época tem... apesar que a engenharia tem épocas, né? Às vezes ela está em baixa, às vezes em alta. Mas ele quer o que dê dinheiro. Eu me lembro de uma amiga que ela queria fazer oceanografia. Dissuadiram a criatura disso, porque você vai ganhar dinheiro com oceanografia, mas era o que daria prazer para ela no momento. Sim, com certeza. Então, veja como esse assunto é muito delicado. Nós estamos falando da vida de um ser humano. Não estamos falando de comprar uma calça, nada disso. Estamos falando de administrar o tempo. Então, se o tempo é valioso, quanto menos tempo nós temos, cada minuto é precioso. Então, se você já puder procurar algum curso, uma formação, já tendo sido ajudado por um profissional, você já tem clareza do que você quer. Até mais prazeroso de estudar. A gente percebe que hoje, conversando com professores universitários, o próprio professor universitário comenta que ele não sente mais aquele brilho no olho da maioria dos alunos. É a minoria que está fazendo o curso querendo aquilo para a sua vida, para a sua carreira. A maioria está fazendo por fazer. Não é o idealismo, não é o aquele idealismo. ideal de antigamente. E o que vai acontecer? Fatalmente, anos à frente, nós vamos ter uma população de pessoas infelizes. Mas você tinha dito que essa pessoa, ela fez para ganhar o dinheiro, vai ganhar o dinheiro e vai ser. Algumas nem chegam a ganhá-lo porque elas não gostam. Chegam. Ela vai ser um profissional derrotado. Exatamente. Fracassado. Exatamente. Conheço vários profissionais que têm não só uma, mas duas pós-graduação e hoje trabalham com outra área. E eu gosto de usar essas pessoas como case, conversar com elas e falar assim, dá uma dica, o que aconteceu que fez você fazer essa escolha? Geralmente está ligado com um propósito. Alguns escolhem profissão porque o pai deseja, porque traria satisfação, porque
ganha dinheiro e depois lá na frente fala assim, e se eu pudesse voltar no tempo, mas isso é só uma história de máquina do tempo, não existe ainda a máquina, né? Façamos o correto antes. Exatamente, não é assim? Não gastemos o tempo de maneira jogada fora, né? Há quem diga que os testes vocacionais não são seguros, né? Que você faz, eu pelo menos eu fiz, caí em humanas, tinha jornalismo, direito, tudo, uma gama enorme. Então, o teste vocacional, ele é complicado. Sim. Porque você pode cair Sim. num lugar que não é seu, não é verdade? Com certeza. Você acha seguro? O teste vocacional, eu acredito que ele é um pouco seguro sim, mas eu não diria para o telespectador aí que ele é pouco seguro. Ele tem uma aplicabilidade, mas dentro de um universo onde a pessoa vai ser passada, ela vai passar por vários outros processos de pesquisa sobre ela. Então ele é uma ferramenta de um processo investigativo de vocação. Então, até uma dica, né? Nunca faça um teste vocacional e, deu tal coisa. E vá procurar uma profissão naquela área ou estudar aquela área, porque ele é apenas uma ferramenta. E também tem o problema dos testes. Eu vejo que tem vários problemas intrínsecos na questão vocacional. Tem muito teste de internet que não é gabaritado, não tem um fundamento. Sim. De um instituto de pesquisa ou até mesmo de um profissional da psicologia. Dá uma diretriz falha. Exatamente, dá uma diretriz falha. Esse é um erro que pode ocorrer no teste vocacional, qualquer teste. Então tem testes seguros de instituições seguras. Não vem ao caso aqui nós mencionarmos, mas tem muitas instituições seguras que fazem isso. Uma outra questão também, eu trato muito disso na questão do coach, né, no processo coach. A pessoa precisa ser verdadeira com ela mesma. Então, tem respostas que eu gostaria que fosse verdade. Você se boicota, né? Exatamente. Então, fazendo um teste vocacional, não raro nós vemos pessoas respondendo o que ela gostaria de ser, não o que ela é. E vocês sentem isso? Sente, com certeza. Quanto mais respostas você der invasivas ou respostas que não têm a ver com o que você realmente é, o teste vai apontar. Vai apontar. E geralmente vai apontar o quê? Uma área totalmente discrepante do que você realmente quer. Você quer. Outro erro que é gravíssimo. Eu quero ir para tal área. O teste vocacional nem sempre vai dar o resultado que você quer. Se você for extremamente verdadeiro e passar por outros processos como um processo coach para saber sua vocação e ele der uma diretriz diferente, nem sempre vai agradar o seu gosto, né, o teste vocacional. Então, a pessoa tem que ir com a mente muito aberta, porque às vezes as respostas que ela deu, se foram verdadeiras, baseado em outros estudos, pode ser que comande ela para ir para outro lado. Se ela não estiver disposta a ir para esse outro lado, ele vai perder a aplicabilidade dele, né? Então, respondendo de maneira simples, é seguro? Sim, quando ele é fundamentado por profissionais e quando a pessoa responde com franqueza, e quando também ele é seguido de outros processos, né, como um processo coach, até mesmo uma consulta psicológica com um profissional da psicologia ou qualquer que seja o tipo. Aí sim o teste vocacional ele fecha um ciclo, vai ser redondinho para a pessoa. Pedro, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Quero muito que você nos conte sobre a sua próxima palestra. Que eu estarei lá, gente, sou convidada dele. Com certeza. Posso falar sobre o seu convite? Claro que sim. Então, a nossa próxima palestra vai ser dia 8 de março, em Botucatu, e nós vamos tratar desse assunto, da vocação, né? Então, o tema da palestra vai falar como se descobrir profissionalmente e trabalhar com o que se gosta. É uma palestra que vai atrair públicos de todos os gêneros, universitários, estudantes do ensino médio, professores, educadores, enfim. E a sacada dessa palestra que nós queremos trazer para a nossa cidade, esperamos que isso também se expanda para outras, é entrevistar pessoas que não são apenas bem-sucedidas financeiramente com o que fazem, mas trabalham com o que amam. Então nós vamos poder entrevistar várias pessoas que trabalham com o que amam e fazer com que o público perceba o brilho no olho da pessoa que trabalha com o que ama. O público está precisando disso. Ouvir mais esses feedbacks de pessoas que... O que você fez que deu certo? Então a pegada da palestra é essa. Vai ser dia 8 de março, às 19 horas. Nós estamos ainda fechando o local, mas provavelmente vai ser no Auditório La Salle, em Botucatu, para 950 pessoas e já convidamos o público desde já para estar presente. Você vai estar lá presente conosco, vai ser um prazer ter você. Muito obrigada, eu adorei o convite, Pedro. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso aí, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.
Tchau!